Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você, semana começando e aqui na Novo Tempo ela começa também com informação. Eu sou Daniel Nunes, está começando por aqui o Telejornal NT Sul, com reportagens especiais, com dicas úteis para o seu dia a dia e sempre com a sua participação também. Vamos aos destaques desta edição. Unidas pela Recuperação, grupo de remadoras une mulheres que venceram o câncer de mama, em uma jornada de força e autoestima. Quando eu entrei a primeira vez nesse Guaíba e com a equipe toda junto, uma segurando a mão da outra, foi muito emocionante. Salão de Beleza de Cachoeira do Sul oferta corte gratuito para quem cortar cabelo para confecção de perucas para mulheres em tratamento contra o câncer. E a gente faz toda a finalização, lavagem, tudo com o maior carinho, né? Por essa pessoa. Ela vai cuidar de outra pessoa e vai ser cuidada por nós aqui também. Criançada dá show de criatividade e consciência na 10ª Mostra Compartilhando Saberes. Trabalhos revelam a preocupação dos estudantes com o meio ambiente. Mas a gente está aqui para mostrar que a gente pode reciclar os lixos eletrônicos fazendo coisas com utilidade em vez de tacar fora. Antigo prédio do IP virou problema para a população de Cachoeira. Prefeitura quer doação do imóvel para viabilizar reforma. Como providências, nós estamos pedindo a doação ao município, porque o município não pode investir dinheiro público em prédio que é cedido. Supermercadistas gaúchos têm novo líder. Após 24 anos na mesma gestão, Agas muda e deve ter novo perfil de atuação. Na entrevista do dia, Lena Caetano conversa com o novo presidente Lindonor Peruso. E você de casa, tem notícia para nos contar? O que acontece aí onde você está? Onde você nos assiste? Quer participar com a gente? Manda o seu recadinho no WhatsApp, número na tela para você interagir, para mandar uma foto, um vídeo, um áudio e nosso WhatsApp está à sua disposição. 51997697129. Já salve no seu smartphone. O número que você usa para falar ao vivo com a gente aqui no NT Sul é o mesmo número que você pode utilizar no dia a dia. Quer comunicar algo para a produção do NT Sul? Participar ao vivo do NT Sul é o mesmo número, 51997697129. Nossas lives estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira e ainda o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. Ajudar mulheres que venceram o câncer de mama a reconquistarem a autoestima. Este é o propósito de Marilúcia de Oliveira, professora aposentada, que superou a doença e fundou a Auapé Dragon Boat. O grupo tem 28 cadastradas, entre remadoras ativas e aquelas em processo de retorno à prática. Unidas na atividade, elas transformam a dor em força. Com o apoio do Sava Clube, a equipe criada em janeiro de 2024 faz parte do movimento internacional Remadoras Rosa, que hoje reúne mais de 370 grupos ao redor do mundo. Essa coisa do deslizar, né, do novo, dessa leveza, ao mesmo tempo que a gente desliza muito suavemente no rio, mas também essa força da gente conquistar, né, da gente ir além, né, porque a gente não fica parado, a gente vai além. Nesse trabalho assim de equipe, de união, né, de estar remando, coisa que eu nunca tinha entrado. Então, assim, é uma experiência muito gratificante e também de empoderamento. Isso é empoderamento, né, de superação. São 28 histórias de superação. Juntas, as meninas do Auapé Dragon Boat remam pela vitória já conquistada. Cristine terminou o tratamento mais intenso em junho deste ano. Mas antes disso, em abril, durante uma caminhada diária, viu as remadoras e se interessou. Eu disse, eu vou entrar aqui para conversar com elas. Aí entrei, fui super acolhida, né, pela Marilúcia, pela turma toda.
Passei, claro, né, com todo o trajeto de passar pelo médico. O médico também super apoiou, meu médico apoiou, e desde então eu estou. Então isso é maravilhoso. Se vive o depois da doença, que é essa questão da saúde, do novo, do depois, né, da saúde, das novas amizades. Para Patrícia, que se uniu ao grupo logo após terminar a quimioterapia, o apoio mútuo emociona. Jamais imaginei ter a oportunidade de remar, né? E quando eu entrei a primeira vez nesse Guaíba e com a equipe toda junto, uma segurando a mão da outra, foi muito emocionante, assim, e ressignificou muita coisa na vida, né? E seguir em frente. E a gente sabe que o esporte é o melhor caminho até para recidiva, né? Para evitar a recidiva. Então eu tenho muito orgulho dessa equipe, agradeço o acolhimento, e a gente está aqui também para acolher mais mulheres, né? O primeiro impulso para esse acolhimento foi da Mariluce. Depois do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama há 4 anos, encontrou no esporte um novo caminho, não só para ela. A minha forma de superar foi pensar em outras mulheres, né? E no esporte, porque eu já praticava a canoagem, claro, não era atleta, né? Mas eu praticava e sempre foi muito bacana. Eu entrei em contato com o Movimento Remadora Rosa do Brasil, né? E aí ali elas me orientaram, né? Como formar uma equipe. E assim eu fiz. Dia 13 de janeiro de 24, portanto a nossa equipe é bem jovem. Nós formamos essa equipe. 2 vezes por semana, elas preparam o catamarã, unindo 2 canoas. Fazem o aquecimento e, sob a orientação de Ricardo, o técnico, vão deslizar pelo Guaíba. Are you ready? Pedals up! Go! Flor que flutua em águas calmas. Esse é o significado do nome da equipe, a UAP. Eu vi que era a nossa identidade, porque realmente quem sai de um diagnóstico precisa de uma calmaria, né? E aí, assim como a flor, né? Precisa da calmaria da água. E nós, realmente, quando nós entramos na embarcação, a gente tem essa calmaria, né? Porque a gente olha para o lado e a gente vê outra mulher, né, que passou pelo mesmo diagnóstico da gente. Geralmente elas estão sorrindo, elas estão felizes, então isso para nós é muito bom. Tu ter esse apoio, esse acolhimento de mulheres que passaram também pelo mesmo diagnóstico, não tem a dimensão é muito grande. Bonita história das remadoras. E se você quer assistir a conteúdos semelhantes sobre pessoas que venceram o câncer de mama ou que estão nessa luta também e como estão fazendo para vencer esse momento delicado da vida, a gente tem reportagens especiais que foram geradas e exibidas aqui no Telejornal NT Sul ao longo deste mês de outubro, e elas estão disponíveis em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E a gente ainda segue nesse assunto. O Banco de Perucas da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul está com dificuldades de atender as suas assistidas. Para fortalecer essa corrente do bem, o Salão da Nusacena mais uma vez abre as portas para receber pessoas que queiram doar mechas de cabelo para a confecção de perucas. Basta ter pelo menos 15 centímetros para doação. O atendimento no salão é gratuito. Ações pipocam por todos os cantos no mês de outubro, sejam elas de conscientização sobre os cuidados com a saúde feminina, o Outubro Rosa, ou mesmo fortalecendo a quem enfrenta a batalha contra o câncer. Entre os desafios, especialmente para elas, a perda dos cabelos, que está intimamente associada à vaidade. Para garantir que essa etapa seja transposta com mais tranquilidade, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul tem um banco de perucas. No entanto, neste ano há uma dificuldade em atender a alta demanda. E, mais uma vez, um dos salões de beleza da cidade decidiu apoiar a iniciativa, ofertando corte gratuito para quem doar o cabelo.
Dessa vez, então, a gente está fazendo a parceria com a Liga, né, para doação dos cabelos, que elas estão precisando de mechas para a confecção das perucas. E a parceria, a ideia surgiu no clube aqui de Cachoeira do Sul, né, do Rotary Pérolas do Jacuí. A ideia é incentivar quem tem o cabelo mais comprido a fazer essa doação, né? Sim, as mechas, para quem fica na dúvida, assim, a gente pede que seja a partir de 15 centímetros, tá? E daí, mais ou menos assim. A Danusa destaca que todo tipo de cabelo é aceito para doação. Liso, crespo, louro, castanho, preto, grisalho, tanto faz. O que importa é o ato solidário. Pode ser com química, pode ser o cabelo natural, não tem branco, qualquer tipo de fio, tá? Porque daí já ajuda. O importante é que tenha a partir de 15 centímetros para essa doação. Qualquer, todos os tipos de cabelo. Para fazer a tua doação, basta agendar o horário pelo telefone 51 3723 1179 ou pelo WhatsApp 519 9914 9068 e marcar o corte no salão. O serviço é ofertado gratuitamente e pode ser realizado até o final deste mês, o mês de outubro. Essa campanha vai ajudar bastante, né? E quem quiser dar esse carinho, né, doar essa mecha, daí já vai ganhar o corte de presente. O corte fica gratuito, não vai pagar. E a gente faz toda a finalização, lavagem, tudo com o maior carinho, né? Por essa pessoa. Ela vai cuidar de outra pessoa e vai ser cuidada por nós aqui também. E deixamos aí este apelo para a nossa comunidade, né? Gente, segunda está começando, a semana está começando e muita gente começa com dor na coluna. Está chegando o quadro Dor Aqui, Dor Ali. O fisioterapeuta William Rosa traz agora dicas importantes para quem enfrenta esse desafio no dia a dia. Muitas vezes tem a ver com aquela questão de postura, né? A pessoa passa muito tempo sentada, movimentos repetitivos, ou não, às vezes pode ter um outro motivo também. Mas e aí, qual que é o segredo para a gente cuidar bem da coluna? E quando a gente já está com alguma dor, com algum desconforto, qual será o melhor tratamento? William, conta para a gente agora. Salve, salve galera! Cá estamos para mais um Dor Aqui, Dor Ali. Exercício físico é o tratamento mais eficaz para a dor na coluna. As maiores revisões científicas mostram, e quando eu digo as maiores revisões científicas, é estudos testados, né, e chancelados pela nossa literatura. Não é o William que está dizendo, é coisa científica, é coisa boa, tá? As maiores revisões científicas mostram que nenhum remédio, cinta ou aparelho, seja lá ele qual for, supera o exercício físico regular no controle na dor lombar, que seria a parte baixa da nossa coluna, ou cervical, que seria aqui perto do pescoço. Não tem coisa melhor do que o exercício. Por quê? Porque a melhora da força, da mobilidade e o controle dos músculos que protegem a nossa coluna tendem a gerar um fator, né, um recurso analgésico nas nossas dores. Logo, o corpo ativa o melhor remédio. Dor na coluna não significa que você deve parar de se mexer. Antigamente o pessoal gostava muito de dizer que vou descansar até passar, tô com uma dorzinha, eu vou parar um pouquinho e aí daqui a pouco passa e melhora. Hoje a gente sabe que o repouso piora. Porque quando a gente para, além dos nossos músculos enfraquecerem, a nossa rigidez aumentar, o cérebro fica mais sensível à dor. Por quê? O que o cérebro entende? Uma vez eu fui fazer um movimento e doeu. Fica aquela lembrança. Aí a memória que fica no nosso cérebro é de toda vez que eu for me movimentar, vai doer. Então, a gente conclui que mexer-se com cuidado e com orientação é parte do tratamento, não é o inimigo, tá? Por quê? Porque a gente tem que mostrar para o nosso cérebro, ó, estou me movimentando, né? Estou fazendo minhas atividades e não estou tendo problemas, né? Limpar aquela memória ruim que ficou de quando a gente foi se movimentar e deu uma travada ou sentiu alguma dor, tá?
Não existe um único exercício mágico. Vários tipos de exercício ajudam a gente, tá? Sejam eles musculação, caminhada, pilates. Eu sou um fã declarado do pilates, mesmo sem eu aplicar o pilates, eu sempre defendo porque é um método que é muito bacana lá para nossa coluna, tá? Hidroginástica, alongamento, treinamento funcional. As evidências defendem que são bons exercícios. Não existe uma atividade física que seja ruim. O ruim é a gente não praticar nenhuma atividade física. A melhor atividade física é aquela que tu foi lá, tu gostou e tu quis ir de novo. Mas o importante é que a gente repita, que a gente vá lá, estimule o nosso corpo, bote ele para funcionar, porque daí a gente está ajudando a nossa coluna lá, né, a viver sem dor, tá? Quanto mais a gente vai praticando uma atividade física, alguma coisa assim, melhor a gente vai ficando e menores são as chances da gente desenvolver um processo de dor, tá? O exercício físico, ele nos ajuda até mesmo a educar o nosso cérebro sobre a dor. O cérebro, na realidade, é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, que interpreta os sinais de dor, tá? Não necessariamente a estrutura, né? Quem está interpretando tudo é a nossa caixa preta, lá é o cérebro. E o exercício, por sua vez, ele melhora a forma como o cérebro interpreta os sinais de dor do nosso corpo. Então ele vai diminuir a nossa sensibilidade à dor e vai diminuir o nosso medo de nos mover. Um corpo bem movimentado tende a desenvolver um cérebro blindado, digamos assim, tá? Cheguei no consultório do William aqui e eu tô com dor nas costas. A gente vai começar a expor o corpo devagar a alguma atividade, vamos ver os motivos que estão nos levando a essa dor, mas o efeito ele não vai ser imediato, assim, no sentido de eu fiz exercício físico, eu não vou sentir dor nunca mais. Não. O exercício físico, ele traz ganhos, né? Aos poucos, conforme a gente vai repetindo ele, mas estes ganhos são duradouros. Em poucas semanas a gente já começa a ganhar função e com o tempo a dor tende a diminuir de forma gradual e ficar mais estável. Então a gente tende a ter menos picos de dor e a controlar melhor as dores que a gente já tem, tá? Por que eu digo isso? Porque a constância do exercício vence a intensidade do exercício. Então se eu for lá essa semana e me matar, fizer uma atividade física extenuante e deixar para fazer de novo daqui 2 semanas, talvez o efeito não seja tão legal quanto se eu for essa semana um pouquinho, mais 3 a 4 vezes. Aí na semana que vem eu vou mais 3 a 4 vezes, e aí eu vou melhorando, e aí eu vou aumentando a minha demanda, e assim por diante. Um pouco todo dia vale mais que muito de vez em quando, né, gente? Então, as dicas de hoje foram essas. O exercício físico é o melhor tratamento para nossa dor na coluna. Procurem uma orientação, procurem uma atividade física e vamos nos mexer, né, gente? O governo do estado do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial da última sexta-feira o edital de abertura do concurso público para 720 vagas para os cargos de escrivão e inspetor da Polícia Civil. As inscrições abriram hoje e vão até às 5 horas da tarde do dia 26 de novembro. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundatec, que está aparecendo aqui na telinha já. A prova teórica está prevista para o dia 18 de janeiro do ano que vem. Foi assinado um termo de compromisso para Cachoeira do Sul sediar as comemorações dos 60 anos do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, no ano de 2026. O ato ocorreu no último final de semana, durante as celebrações dos 59 anos da entidade, realizadas em Serafina Correia. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, esteve presente na cerimônia, representando o município e reforçando a importância de valorizar as tradições gaúchas e do município estar no centro das comemorações do movimento. Vale lembrar que este ano Cachoeira do Sul sediou o 73º Congresso Tradicionalista, que ocorreu no mês de agosto. E agora está na hora da sua participação aqui do NT Sul. Tem notícia para nos contar? Corre aí, manda mensagem no WhatsApp 51997697129, númerozinho na tela para você também interagir. Vamos aqui ver quem participa com a gente. Aguacira, deviam pôr um cartaz avisando que não haveria atendimento nos postos de saúde. Nem todos sabem, diz aqui Aguacira. Bom, amanhã é o dia do funcionário público, né? O feriado é no dia 28.
Então, Cachoeira do Sul antecipou essa data deste feriado, então as repartições públicas aqui no município não estão funcionando hoje, caso dos postos de saúde, as unidades básicas de saúde, né? Amanhã os postos de saúde já voltam a funcionar. Aí tem só um calendário especial para as escolas. No caso das escolas municipais, é importante que os pais, se tiverem alguma dúvida, deem uma passadinha no Instagram da SMED, da Secretaria Municipal de Educação, que todos esses detalhes estão lá conforme o calendário escolar que já foi definido. Mas isso que a Guacira está relatando terminou acontecendo aqui neste posto de saúde, não é? Em outras unidades, hoje pela manhã, algumas pessoas estavam esperando também, o que é uma pena, não é? Quinta da Boa Vista é esse local aqui de onde a Guacira tirou a foto. Obrigado, Guacira, pela participação. Quem mais? Mais recados aqui da audiência, a Joana. Desejamos muita felicidade aos noivos Maurício Surceda e Marlúcia de Lacerda. A cerimônia foi no dia 18 de outubro. Com eles, os filhos Lorenzo e Lavínia. Obrigado, Joana, pela participação. Grande abraço aí para o Maurício, para a Marlúcia e também para o Lorenzo e Lavínia. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. A seguir, criançada dá show de criatividade e consciência na 10ª Mostra Compartilhando Saberes. Trabalhos revelam a preocupação dos estudantes com o meio ambiente. Mas a gente está aqui para mostrar que a gente pode reciclar os lixos eletrônicos fazendo coisas com utilidade em vez de tacar fora. Antigo prédio do IP virou problema para a população de Cachoeira. A prefeitura quer doação do imóvel para viabilizar reforma. Como providência, nós estamos pedindo a doação ao município, porque o município não pode investir dinheiro público em prédio que é cedido. Supermercadistas gaúchos têm novo líder. Após 24 anos na mesma gestão, Agas muda e deve ter novo perfil de atuação. Na entrevista do dia, Helena Caetano conversa com o novo presidente, Lindonor Peruso. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa segunda-feira para você que chegou agora em casa ou quem sabe parou um pouquinho no seu ambiente de trabalho para aquela pausa do almoço e está se informando com a gente, se atualizando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Vamos falar um pouquinho sobre as condições meteorológicas, começando com imagens do dia aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O dia começou muito bonito, não é? Temos o dia ensolarado, algumas nuvens, é verdade, mas o predomínio de sol neste começo de semana. E o meteorologista Gustavo Verardo está chegando agora com destaques da previsão do tempo para essa semana. A semana vai começando com uma certa nebulosidade em Cachoeira do Sul, assim como em boa parte do estado. Bom, mas e como será que se comporta o tempo nessa segunda-feira, dia 27? Temos a presença da nebulosidade. Não vai ser um dia de céu claro, de tempo ensolarado, mas sim com a presença da cobertura de nuvens. Mas hoje não há estimativa de chuva. Começamos o dia com 16 graus e a temperatura máxima hoje atinge até os 24. Em uma tarde super agradável e típica de primavera. E nessa terça? Bom, aí sim tem mudança no tempo. Um sistema de baixa pressão avança pela metade norte e leste e instabiliza o tempo também nas outras áreas. Em Cachoeira do Sul, a terça vai ser um dia com a presença da nebulosidade, o sol não aparece, a gente vai ter um dia cinza, nublado e úmido. Não se descarta a garoa nessa terça-feira. E também vai fazer frio, já separa o casaco. Amanhã, mínima de 13 e máxima que não passa dos 18 graus. Então atenção, porque a temperatura cai pela entrada de uma nova massa de ar frio. Na quarta-feira também, um dia instável, nublado e com chuva fraca a qualquer hora do dia. A quarta tende a ser o dia mais frio da semana. E olhem só como que ficam as mínimas e as máximas. Mínima de 12, máxima de 16 graus em pleno final de outubro. Portanto, se prepare porque vem bastante frio. No Rio Grande do Sul, o destaque é a chuva na metade norte e trechos da serra, que pode ultrapassar a faixa de 30 milímetros. Todo o estado vai ter um comportamento de temperaturas baixas entre amanhã e a quarta-feira, bem abaixo da climatologia.
Então, se você já guardou o casaco, sugiro tirar ele de volta do armário, porque entre a terça e a quarta-feira a gente vai se lembrar um pouco do inverno. Até logo mais! A equipe da Secretaria Municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação de Cachoeira do Sul anunciou a conclusão da obra de reconstrução da encosta, localizada junto à Rua das Balrinhas, no bairro Quinta da Boa Vista. O restabelecimento do local foi necessário após a enchente de 2024, quando houve desmoronamento com avanço sobre terrenos particulares, queda de poste e abertura de cratera. A obra, que é fundamental para a segurança e infraestrutura da região, foi realizada pela empresa Pura Engenharia Limitada, de Minas Gerais. O investimento foi de mais de R$ 854 mil, com recursos provenientes da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil. Os trabalhos tinham um prazo de 3 meses para serem concluídos, mas a obra foi entregue bem antes disso, em apenas 1 mês e meio de serviço. Desde setembro de 2022, ainda na gestão de José Otávio Germano, o antigo prédio do IP, localizado na Rua 7 de Setembro, está cedido pelo Estado do Rio Grande do Sul para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Só que o local nunca teve qualquer utilização por parte do município, foi completamente saqueado e agora, segundo denúncias, é local de ocupação e consumo de drogas. O atual prefeito Leandro Balardim quer converter a cessão de 10 anos do prédio em doação ao município para poder viabilizar alguma forma de investimento na recuperação da estrutura. Há anos, o antigo prédio do IP, localizado na Rua 7 de Setembro, em Cachoeira do Sul, tem sido problema principalmente para quem mora ou trabalha no entorno. A estrutura, que pela beleza e efeito das paredes de vidro atraía olhares de admiração, assim que desocupada, foi sendo destruída e saqueada por vândalos. Em setembro de 2022, atendendo o pedido do governo José Otávio Germano, o Estado cedeu por 10 anos a estrutura ao município. A intenção era usar o prédio para alguns conselhos locais e outros serviços públicos. Ideia que não se concretizou pelo alto custo de recuperação do prédio. Só que, atualmente, o antigo prédio do IP segue sendo problema. Tanto que o vereador Ricardo Machado, do PSDB, oficializou à Prefeitura pedido de providências solicitando fiscalização e segurança no local que, segundo denúncias, tem sido usado para consumo de drogas e gerado situações que afetam a ordem pública e tranquilidade da vizinhança. O prefeito Leandro Balardim afirma que está tentando converter a cessão de 10 anos do prédio ao município em doação, para que, assim, a recuperação do prédio possa ser considerada e viabilizada. Como providências, nós estamos pedindo a doação ao município, porque o município não pode investir dinheiro público em prédio que é cedido. Então a gente aguarda a doação do prédio do IP, a gente pediu como contrapartida, inclusive, o prédio do IP para o município, porque no passado o município destinou áreas da Escola Conceição para o Estado e ficou lá uma cláusula que o município teria o direito a algum benefício do Estado. E a gente está, inclusive, nessa permuta, né, de favores, requerendo a doação definitiva do prédio do IP. Na posse do município, aí sim, a gente busca recurso para poder recuperar aquele espaço desde que ele seja do município. Foi uma das agendas que eu tive com o governador ainda em fevereiro, né, que é uma demanda do prédio do IP, dentro do centro esportivo e outras áreas do Estado. Então a gente aguarda essa definição para que, de fato e de direito, a gente possa aportar recursos ou buscar emendas para ir recuperar aquele espaço. Enquanto a resposta do Estado não vem, ele promete algumas providências. Nós vamos providenciar tapumes ou MDFs, isolar, cercar, para que as invasões amenizem pelo menos. Sobrou criatividade dos jovens alunos na mostra pedagógica Compartilhando Saberes de um colégio aqui de Cachoeira do Sul. A exposição de trabalhos de conhecimentos construídos em sala de aula foram expostos para o público presente. Diversão não faltou nesta gravação feita pelo Bernardo Miller. É tradicional.
A mostra Compartilhando Saberes é uma verdadeira festa entre os estudantes dos anos iniciais do Colégio Marista Roque. Os trabalhos feitos são apresentados para os pais e familiares que prestigiam essa atividade planejada há meses. Uma coletânea com dezenas de trabalhos que inspiram reflexão sobre os mais diversos temas. Logo na entrada tinha um espaço voltado para a reutilização do lixo eletrônico e, a partir dessa temática, excelentes ideias foram desenvolvidas. Me expliquem um pouco o que é o lixo eletrônico, o que vocês bolaram aqui nessa amostra que está acontecendo. Lixo eletrônico é todos os eletrodomésticos quebrados que a gente taca fora, mas a gente está aqui para mostrar que a gente pode reciclar os lixos eletrônicos fazendo coisas com utilidade em vez de tacar fora. Tipo, por exemplo, porta-canetas, vasos de flor, cocôs. Aqui também nós temos uma escova elétrica. São produzidos 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Em vez da gente jogar o lixo eletrônico fora, a gente pode reutilizar ele fazendo novos produtos novos e úteis. Que legal, me mostra o que mais vocês fizeram aqui. A gente fez mais porta-lápis, as meninas fizeram brincos. A gente vasos, porta-canetas, um jogo da velha. Aqui a gente também tem um boneco com o seu pet, feito com teclas, isopor, entre outros. Ali a gente tem um robô bem legal, tem um controle que é conectado nele que ele pode se mexer. Qual foi o mais difícil? O mais... Qual? Esse aqui? Segundo eles, esse aqui é o mais difícil. Quem é que me explica esse aqui? O Henrique. Eu usei fios de cobre, também usei uma tábua de madeira. Eu usei uns restos de LED usado. E eu não posso encostar aqui. Posso testar? Pode pegar. Tem que tentar passar. Se tu encostar no fio, liga a luz. E sobra criatividade para essa turma. Vejam esse robô que foi desenvolvido por eles. Foi tu que fez? Sim, fui eu que fiz. Como é que foi para fazer esse brinquedo aqui? Eu usei um controle de drone, usamos fios de metal, usamos um galão e pintamos ele de prata, usamos um Blade que brilha e usamos um carrinho eletrônico. Demorou muito para fazer? Demorou algumas horinhas. Horinhas? Não foi nem dias? Não foi dia não. Mas então foi rápido. Mas foi. Tu viu na internet alguma coisa? Não vi nada na internet. Tudo da tua cabeça? Sim. A energia não renovável é aquela que vem de fontes limitadas na natureza, ou seja, que um dia pode se esgotar. Entre elas estão o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear. E a partir dessa temática que essa turminha desenvolveu esse trabalho bem criativo. A ideia seria para mostrar o que aconteceria se fosse só uma cidade usaria só as fontes não renováveis, porque tem um monte de fontes renováveis que poluem o mar, a água e o vento. O que foi mais difícil de fazer aqui? A nuclear. Foi a nuclear. Por quê? Pelos fios ali, pela quantidade de objetos que a gente utilizou. Conectar os fios foi muito difícil. A reutilização do papel é uma forma simples e eficaz de cuidar do meio ambiente. Ao aproveitar folhas já usadas para anotações, rascunhos ou novas impressões, reduzimos o desperdício e ajudamos a diminuir o corte de árvores. Nesse caso, a turminha fez um trabalho com papel reciclável e bem caseiro. Quando achar que está começando a ficar roxo o papel, quer dizer que tá bom. Aí o fio vai ficar desse jeito. Para ficar desse jeito precisa de mais ou menos uns 2 dias também. Que legal.
E essa panela bacia aqui, é para fazer arroz ou não? A gente usou para picotar os papéis, porque depois que a gente picotou os papéis, a gente colocou água e deixou uns dias. Aí depois a gente jogou no liquidificador, que virou uma pasta. Vai sair isso aqui? Daí depois a gente moldou aqui com as esponjas e a gente deixou uns dias. Aí depois de uns dias eles ficaram assim, papéis duros. E os papéis recicláveis a gente usou para fazer o globo, os grafismos indígenas e africanos e um presente pro Dia das Mães. A gente começa ali em fevereiro, quando retorna às aulas, já se começa a trabalhar os projetos pedagógicos que vocês podem acompanhar durante a mostra. Tá? São projetos que tratam de temas relacionados ao cuidado com a casa comum, ao meio ambiente, ao outro. Então, há uma diversidade muito grande. A abordagem também é bem diversificada. Por quê? Porque nós temos os nossos projetos, eles iniciam, na verdade, com a turma da classe bebê. Crianças de 2 anos de idade estão expondo aqui e explicando para os pais seus primeiros movimentos na pesquisa pedagógica. Além desses trabalhos apresentados, a 10ª edição da mostra Compartilhando Saberes trouxe temas em diversas áreas, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e suas tecnologias, além de projetos multidisciplinares. Projeto sensacional. Gente, nos últimos 24 anos, a Associação Gaúcha de Supermercados esteve sob a mesma direção. A eleição de fevereiro deste ano quebrou essa sequência e o novo presidente, Lindonor Peruso, promete imprimir um novo perfil de atuação à entidade. E a partir de agora, na entrevista de Lena Caetano, nós vamos saber um pouco sobre as novidades para o setor supermercadista. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel e amigos do NT Sul. A eleição este ano da Associação Gaúcha de Supermercados, Daniel, teve vários tons atípicos. Nos últimos 24 anos esteve à frente da entidade o empresário Antônio César Longo, que este ano, na eleição de fevereiro, teve oposição liderada pelo empresário Lindonor Peruso Júnior. Deu empate e está na presidência da associação Lindonor Peruso Júnior, que está com a gente, ele que assumiu agora no dia 1º de setembro, mas de uma maneira diferenciada este ano. O que aconteceu de inédito, Lindonor? Conta pra gente, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O que aconteceu foi que na nossa eleição nós tivemos um empate na votação de 61 votos para cada lado e posterior a isso, eu fui fazer uma campanha no interior do estado e definimos, depois dessa campanha, de conversarmos e chegarmos a um acordo na qual o antigo presidente ficaria até o final da Expo Agas, que foi até o final do mês de agosto, e nós, a nossa chapa, assumiríamos a partir de 1º de setembro, o qual já aconteceu, já assumimos a entidade, e ficaremos até o final de 2027. Então, por isso que o acordo que fizemos, eles ficaram até o mês de agosto, e a gente vai ficar um ano a mais, até o final de 27, porque o mandato normal seria até o final de 26. Bom, depois de 24 anos da associação sob a mesma liderança, o que tu traz de metas, digamos assim, e de eixo de atuação para a entidade a partir de agora? Bom, os nossos tópicos são vários, nós vamos estamos estruturando toda a entidade. Uma parte é o Agas Jovem, na qual vai trabalhar a sucessão nas empresas familiares supermercadistas, e o Agas Jovem vai ter esse foco de trabalhar o sucessor e o sucedido, que é o que nós entendemos que é o mais correto a ser feito, trazendo o fundador, o criador da empresa, junto com a nova geração que está entrando, e nós vamos trabalhar para capacitá-los para esse programa com relação ao Agas Jovem. Nós também temos o Agas Mulher, o qual também mudamos a diretoria, sob a presidência da Patrícia Machado, o Agas Jovem, sob a presidência da santamariense Isadora Stangerlin, e então o Agas Mulher ele vai estar trabalhando os tópicos de ESG, na questão da sustentabilidade, e vai estar trazendo esses assuntos de que forma o supermercado
pode trabalhar de uma forma mais sustentável, contribuindo para o meio ambiente e também se atualizando, sendo mais moderno e cuidando da questão do meio ambiente principalmente. E nós, como entidade mãe, como toda a entidade Agas, estaremos trabalhando alguns outros tópicos também, como a questão da reforma tributária, que é algo que vai vir agora e vai nos afetar muito forte, na qual nós estamos organizando webinars e eventos a respeito desse tema. Também estamos muito focados na questão de feiras e eventos, inclusive no dia 28 e 29 de outubro teremos a nossa primeira feira, que é a Feira do Litoral, a qual já está com mais de 40% maior do que os demais anos, com toda a capacidade vendida, onde nós teremos muitos supermercadistas lá também, e estaremos trabalhando outras pautas, que é a pauta com relação à questão política da entidade, onde nós vamos estar trabalhando muito forte com o poder público para que nós possamos estar trazendo o poder público junto conosco, né, e que nós possamos trabalhar as nossas demandas. Obviamente, temos uma forma de trabalhar onde trabalha muito a questão do pertencimento, onde todos fazem parte de um grande grupo, e por isso nós já começamos um trabalho para poder quintuplicar o número de sócios da nossa entidade, que quando pegamos ela tinha pouco mais do que 200 sócios, a nossa ideia é chegar a 1.000 sócios aí em pelo menos um ano. Estamos muito confiantes, muito fortes, em menos de 50 dias aí já temos 300 sócios, então acredito que vamos chegar com êxito aí a nossa meta, o nosso trabalho. Presidente, já foi citado aí o nome de uma mulher integrante aí da diretoria e eu acho que cabe destacar, a gente, enquanto emissora aqui de Cachoeira do Sul, também uma conterrânea aqui, Mari Labres, que é CEO da rede Tischler de supermercados, que ocupa uma das vice-presidências da Agas a partir de agora, né? Representatividade também feminina na presidência, na diretoria, nessa nova gestão. Com certeza, a Mari Labres é uma grande parceira, uma grande amiga, né, a qual eu tive a honra de ser a primeira que eu convidei para fazer parte da nossa diretoria. Ela topou desde o início, ela esteve comigo desde o primeiro dia que decidimos ir para uma eleição, trabalhar, nos articularmos e buscarmos essa possibilidade. Então, é uma grande parceira, uma grande amiga. A gente pode dizer, presidente, que a partir de agora a Agas assume um novo perfil, uma nova faceta em termos de atuação, em termos de metas? Com certeza, a Agas vai ter um perfil de se posicionar sempre, né, onde nós vamos estar trabalhando para defender o supermercadista gaúcho. Estaremos muito fortes, muito articulados com relação a isso e organizados. Trabalharemos forte na questão da comunicação, de tudo que vem acontecendo no cenário político-empresarial supermercadista, tanto do nosso estado quanto federal. Por exemplo, tem a questão das farmácias, na qual estamos muito atentos e trabalhando em cima desses temas. Então, a entidade realmente ela vai entrar muito fundo nessa situação e trabalhar mais politicamente, que é o grande trabalho que estamos querendo desenvolver. Estamos estruturados para isso, já temos uma estrutura para relações governamentais, uma estrutura forte, que a entidade já trouxe para dentro da bandeira da Agas, e vamos estar trabalhando muito articulados com relação a deputados estaduais, deputados federais, ao governador do estado, a secretários, a órgãos, né, competentes como PROCON, como Inmetro, né, com relação ao Ministério Público, também os agentes jurídicos aí no meio. Nós vamos estar trabalhando com todos, procurando sempre defender o que for melhor para o supermercadista gaúcho. E quando se fala em supermercadista, a gente conversando assim, muitas pessoas logo pensam em grandes redes de supermercado, em grandes nomes, mas existem os pequenos também. E esses pequenos, esses que estão começando, essas empresas familiares até, como é que a Agas pretende ou vai cuidar desse setor, dessa parte de associados? 99% dos supermercados no Rio Grande do Sul são de empresas familiares, né? Gestão familiar, onde a família está sempre à frente do negócio, ou traz uma gestão mista junto para poder tomar as decisões. E nós viemos aqui para defender os pequenos, os médios e os grandes supermercados, sem a mínima distinção. Nós vamos fazer o que for melhor para todos, para o grande conjunto, e vamos estar trabalhando sempre em conjunto, né? Existem muitas pautas que estão sendo tratadas no momento, e nós vamos estar sempre atentos para poder
junto, escutando bastante, ouvindo o supermercadista, entendendo as suas dores, para que nós possamos trabalhar em cima dessas pautas e possamos, sim, resolver da melhor forma possível, né, sendo o melhor para todos, para a sua grande maioria. Presidente, foi citado já agora há pouco a questão das farmácias, que de uma certa maneira, há algum tempo, estão vendendo de tudo um pouco, de uma concorrência, digamos assim, aos supermercados. A gente está vivendo um novo momento, tem também a questão de internet, a questão de vendas online. Os supermercados obrigatoriamente estão tendo que se adaptar ou ainda dá para lapidar, para restringir um pouco essa abrangência de vendas em todos os lugares, por todos os cantos, por todos os setores? É uma realidade nova, na qual nós estamos nos adaptando, mas a questão das farmácias, a farmácia tem que vender produtos de saúde, bem-estar, para isso, higiene, né, para isso que existem as farmácias. Os supermercados vendem produtos de supermercado, alimentos, limpeza, higiene, pet shop, carnes, bazar, esses são produtos de supermercado. Então, os setores, eles estão um pouco confusos no atual momento e a gente está dialogando, estamos começando um diálogo para ver de que forma ele fica melhor organizado os setores. A questão da internet é uma questão que veio do e-commerce, onde todos estão se adaptando, inclusive as redes, os supermercados também estão botando seus e-commerces ou estão trabalhando dentro de alguns marketplaces para que possamos aí nos adaptar a esse novo momento. Mas a questão física, o supermercado, eu entendo que o supermercado é supermercado, farmácia é farmácia, e cada um deve defender e trabalhar dentro do seu escopo de trabalho. Ok. Presidente Lindonor, da Associação Gaúcha de Supermercados, antes de finalizar, parabenizá-lo, porque, pelo que se soube, né, recentemente, foi destacado ali como o prêmio Líderes, líder empreendedor da Assembleia Legislativa, com alguns outros entes parceiros, que o escolheram e o condecoraram com esse título. Então, é um adendo a mais, né, nessa trajetória que se acrescenta agora ao cargo de presidente da Agas. Nossa, para mim foi uma deferência assim, muito emocionante, eu não esperava, nem sabia que estava concorrendo e realmente nos deixa muito emocionados, porque é um trabalho que recém estamos começando e que já vem ganhando um certo destaque e sempre é bom, né, sermos reconhecidos, e é claro que sempre trabalhando com humildade, entendendo que é um passo depois do outro e que a gente aos poucos vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, e é esse o ponto que nós estamos fazendo, construindo, né, uma imagem que é uma imagem realmente de uma entidade que vai estar trabalhando em prol do supermercadista gaúcho. Muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação e disponibilidade, sucesso aí na nova missão, e voltaremos a conversar seguramente muito em breve, a partir do momento em que esses planos e projetos, né, que estão ainda no papel comecem a se desenvolver. A gente vai voltar a conversar para atualizar nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigada pela participação conosco aqui no NT Sul. Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí, sempre à disposição. Daniel Nunes, falamos então com o novo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Lindonor Peruso Júnior, que nos atualizou aí sobre seus planos e projetos à frente da entidade. E, neste momento, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E nós vamos agora a mais um bloco aqui de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se expressar, contar a sua informação, trazer a sua opinião também sobre diferentes fatos do dia. Nosso WhatsApp fica à sua disposição, 51997697129. Antes da gente ir para a tela, de ver aqui os recadinhos do nosso WhatsApp, algumas mensagens das nossas lives. Aqui no nosso canal do YouTube está com a gente o Fabiano Lopes, mandando uma boa tarde para todo o povo abençoado, diz ele aqui. Obrigado, Fabiano, pela companhia e também pela tua mensagem. O Claudiano Santos de Rosa, Nazareno Azevedo. Aqui no Facebook, cadê? Sumiu aqui a minha live, espera aí.
facebook.com/TV Cachoeira é uma das nossas transmissões ao vivo. Estamos ao vivo na TV, em canal aberto, no canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Aqui no Face está com a gente a Fátima Nascimento, a Suzana Hernandes, a gente agradece pelos recados. Vamos para a telinha? A Maria Paz está mandando um áudio para a gente falando sobre a questão do atendimento nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Vamos ouvir aqui a Maria. Dona Maria Aparecida, eu queria assim, que eu acho assim que teria que ser mudado o negócio dos postinhos de saúde, porque às vezes tem muitas pessoas de idade que tem problema sério de saúde, não pode se deslocar para marcar uma consulta. E eu acho assim, que tinha que ser como antigamente. Até teve uma época que era assim, as pessoas faziam ligação para marcar consulta. E eu achava uma maravilha, era muito bom. Pois é, essa colocação da Maria é uma colocação bastante importante, né? Porque aí hoje a pessoa tem que ir para a fila, tem que ter ali uma ficha para poder conseguir o atendimento. Então a gente já teve alguns projetos, alguns pilotos aqui no município, do agendamento para as unidades básicas de saúde, mas nesse momento é isso que a Maria está dizendo. Obrigado, viu, Maria, pela tua mensagem, por trazer aí essa necessidade. E hoje, inclusive, essa situação complicou um pouquinho em alguns locais. Hoje é dia do servidor público, então a gente tem o ponto facultativo, basicamente é feriado, né? Em boa parte no caso aqui de Cachoeira do Sul, mas em boa parte também das cidades brasileiras para os atendimentos públicos. O dia do servidor público, efetivamente, é amanhã, no dia 28, mas por decisões municipais, essa data é antecipada, ou no caso de Cachoeira, foi antecipada, né? E no caso do estado do Rio Grande do Sul, também. E aí a gente já aproveita aqui e deixa, complementando, né, o que eu estava mencionando aqui. Então, hoje pela manhã, nessa linha do que a Maria trouxe, muitas pessoas foram para a fila buscando o atendimento nos postos de saúde, mas esse atendimento não estava disponível em função do ponto facultativo do feriado. E aí a gente aproveita aqui e deixa a dica para os pais, para quem tem aí seus filhos na educação, para quem reside em Cachoeira do Sul, vive aqui, acesse o Instagram da SMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, para verificar certinho como é que está esse cronograma, se tem aula amanhã ou não, porque no caso da educação tem esse aspecto, algumas escolas não irão funcionar também na terça-feira, tá bem? Mais uma vez, minha gratidão aqui à Maria pela participação, né, e por trazer esse assunto. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. Robson Alves, estádio Joaquim Vidal, foi palco de uma manhã inesquecível. Mais de 93 crianças participaram da comemoração especial do Dia das Crianças. Olha só, tá aí a gurizadinha jogando bola, né, no Joaquim Vidal. O Robson, ele tem o projeto que é o Gauchinho, né, um projeto social muito bonito que acontece aqui em Cachoeira do Sul, que já existe há um bom tempo também. E aí a criançada está então celebrando o Dia das Crianças, né? Um projeto que vai aí trabalhar educação, formação por meio do esporte, projeto muito bacana. O meu abraço aí ao Robson, a todo mundo que se envolve no projeto Gauchinho, a criançada também, foi aí uma bela ação com toda certeza. E olha, muito obrigado a você de casa pela participação com a gente, espaço sempre aberto para sua participação ao longo do dia. Você também pode falar com a nossa produção, sugerir uma reportagem, sugerir uma entrevista sobre um tema que você acha útil, a sua sugestão, quem sabe, de um comentário para os nossos comentaristas aqui do NT Sul. E está na tela aqui o número do WhatsApp, 51997697129. É sempre muito bom ter você de casa fazendo o NT Sul junto com a gente. Esta edição de segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e em nosso portal de vídeos no YouTube, youtube.com/TV Novo Tempo, aliás, TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul fica por aqui, a gente se encontra ao vivo amanhã a partir de meio-dia. Até lá, tchau!